Bom dia, meus caros amigos, colegas espíritas, né? Eu sempre tive uma dificuldade muito grande em determinar. Eu estou aqui para o meu rosto aqui, porque o que era pior para a gente, se era egoísmo ou orgulho. Eu sempre tive dificuldade muito grande. E eu já tinha lido em alguns cantos que o egoísmo seria o pai do orgulho, né? Mas, enfim, eu nunca compreendia, dentro da minha ignorância natural, pois todos nós temos nossas ignorâncias, né? Eu não sabia quem era pior, o egoísmo, o orgulho, né? Eu sempre ficava nessa dúvida. Mas essa semana, ao assistir aqui uma palestra do Haroldo Dutra Dias, como vocês estão vendo aqui, eu estou usando o sistema que ele grava a tela, então tudo que eu ver que ele vai aparecer, essa palestra aqui, que eu vou recortá-la um pouco e vamos assisti-la. Os atuais obstáculos da nova era, ou seja, a nossa nova era, essa é a que nós estamos vivendo, né, meus irmãos? Esse mundo que está se mostrando para a gente de transformações, né? Aí eu fiz pesquisa, né? Deixa eu ver aqui. Fiz a pesquisa sobre a nova era, esse mundo de transformações, no site da Kardecpedia, né? Também pesquisei aqui também nesse Vadimeco Espírita, Regeneração da Humanidade, né? Eu peguei esse sistemazinho para gravar, que eu achei muito interessante para nos mostrar todos esses sites que a gente vê falando sobre egoísmo, né? E eu acho que agora eu compreendi sobre essa questão do egoísmo. Eu estou até procurando aqui que eu fiz um levantamento. Tá aqui. Eu coloquei a palavra egoísmo na Bíblia do Caminho, né? Que também é outro site muito interessante. E aqui ele mostrou várias coisas, né? Várias mensagens, né? Bem, enfim. Ao assistir essa palestra do Haroldo, e eu tinha, assim, uma compreensão que com essa pandemia as pessoas poderiam melhorar, né? Fazendo novas descobertas, vendo o mundo de outra forma. Mas, infelizmente, segundo ele, infelizmente, segundo ele, o egoísmo estourou muito em nosso planeta, né? Onde as pessoas, no lugar de compreender que a saída desse processo seria uma saída de um processo coletivo, né? Tornou-se muito um processo individual. Por exemplo, vai citar lá, a questão muitas vezes de não querer me vacinar. Ah, não, porque eu sou forte, tenho saúde, então a probabilidade de eu ter uma doença pior é menor. Mas, e vários dos nossos irmãos? Será que tem a mesma saúde, a mesma condição de assistência médica? Não, né? Então, existiam muitas histórias, pessoas dizer que a vacina foi construída de forma muito rápida, etc, etc. Mas, gente, o mundo vive um constante progresso, né? Então, é natural que essas vacinas que demoravam anos para serem fabricadas demorassem um tempo menor, né? E foi isso que ocorreu. Ela é perfeita? Não. E nós sabemos que nós não estamos isentos de pegar a doença, mas pelo menos ela oferece um equilíbrio maior do nosso corpo para que a gente possa nos defender, né? E é isso que está ocorrendo. Eu já tive Covid 2 vezes, mas eu estava vacinado, então, graças a Deus, eu não tive tantos riscos. Mas vamos ver aqui algumas situações. Quando eu jogo a palavra egoísmo no Kardecpedia, deixa eu ver aqui.
Daqui é o de egoísmo. Olha como a quantidade de páginas que aparece. E deixa eu só voltar um pouquinho aqui, para vocês poderem compreender. Opa, cadê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui no comecinho. Pronto. Opa, não foi ainda? Pronto. Aí o que é que no Kardec pede tem o seguinte, ó. Ele vai demonstrar para a gente todas as revistas espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? A revista espírita é uma coleção, né? Acho que uns 12 volumes. Vai mostrar a agenda, livro dos espíritos, livro dos médiuns, o céu e o inferno, e assim vai. Então, são todos esses livros aqui, é, e outras informações, como viagem espírita, né? Instruções práticas, catálogo racional das obras, a biblioteca espírita, né? Resumo da lei de fenômenos espíritas, né? Então, vamos lá, vamos botar aqui a palavra egoísmo. Vocês vão ter uma ideia? Pronto. Está aqui, egoísmo. Olha, a quantidade de. Isso aqui ele vai ordenar por quantidade de páginas e nos livros. Ó, Revista Espírita, Livro dos Espíritos, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, e assim vai. Eu sei, gente, que aqui, nessa história aqui, nós vamos ter mais de. Acho que umas 10 páginas, não sei quantas, né? Eu não sei porque eu fui só observando, mas eu consegui aqui ver ainda umas 10 páginas. Existem algumas situações que se repetem o capítulo, né? Por exemplo, esse aqui é o capítulo 14. Aí ele cita aqui duas vezes, né? Mas, enfim, é interessante ver essa citação. Aí depois eu fui também. Eu fui, não, vou olhar no Evangelho. Cadê? Deixa eu ver o Evangelho. Pronto. Eu fui aqui, botei no Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilhom, e coloquei a palavra egoísmo. Apareceu 67 vezes. Aí disse, opa, interessante, né? Aí depois, rapaz, e o orgulho aparece quantas vezes? É mais vezes, né? 153. Mas, enfim, eu sempre ficava fazendo essa confusão. Quem é mais prejudicial ao ser humano, o orgulho ou o egoísmo? Com essa explicação que eu vi aqui de Haroldo e nós vamos assistir agora, eu entendo que, nesse momento, que o egoísmo é muito mais prejudicial a nós, né? Que realmente, como as várias passagens dizem, é uma chaga da humanidade, como o Evangelho diz. O Evangelho ainda diz mais, né? Se a gente puder ver aqui, deixa eu ver aqui, cadê? Pronto. Se eu puder dar uma olhada aqui, ó, vou dar uma olhada aqui, ó, sobre o egoísmo. Aqui ainda tá na introdução, mas. Opa, tá em outro, porque eu pego egoísmo aqui. Quando eu boto egoísmo, faltou o S, né? Não ia dar certo nunca, né? Pronto, aí ele diz 67 vezes. E a gente tem várias partes. Deixa eu ver aqui no começo logo. Ele pulou. Para vocês terem no capítulo 11 já cita, tem um item só com egoísmo, né? Pra vocês terem uma ideia aqui, né? É amar o próximo a si mesmo. Por que ele cita o egoísmo? Porque o egoísmo vai justamente de encontro a amar o próximo. Aqui vamos. Ele vai várias citações, né? Bem, gente, e eu também pesquisei aqui também, até usei a Bíblia do Caminho, deixa eu ver se onde é que tá.
Deixa eu ver se está aqui. Vamos ver onde é que eu botei. Onde é que está a Bíblia do Caminho? Kardecpédia. Isso aqui é a palestra. Está aqui, pronto. Eu botei a palavra egoísmo. Olha a quantidade de mensagens que nós temos. De Maria João de Deus, de Emmanuel, André Luiz, Emmanuel. E assim vamos, né? Olha, o egoísmo, acho que isso aqui é do Evangelho. Dizer ver, descer o Evangelho. Vamos ver aqui o que é que ele diz aqui. Ele diz aqui: o egoísmo, chaga da humanidade, tem desaparecido da Terra, a cujo processo moral atrapalha, obsta. E ele fala uma coisa muito importante: ao Espiritismo está reservado a tarefa de fazer ascender na hierarquia dos mundos. Aí ele diz pra gente: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra. Aí ele diz uma coisa muito importante: o egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Para vocês verem como é uma questão muito importante, né? Aqui nós estamos no Evangelho, né, já. Então, essas citações aqui são interessantes porque faz justamente o link, né, com as mensagens sobre egoísmo. Muito interessante essa colocação aqui da Bíblia do Caminho. Ó, o inimigo real. Indulgência, né? O inimigo real. Outra mensagem de Emmanuel, né? Eu não sei aqui. Tem um título, Indulgência, Emmanuel, tal, mas deve ser justamente o livro, né? Indulgência. Eu não tenho certeza, né? Aí tem as mensagens de André Luiz também, Receita contra o Egoísmo. Parece que o nome do livro é Marcas do Caminho. Então, gente, é muito rico. E não é só muito rico essas mensagens contra o egoísmo, mas são grandes alertas que a doutrina espírita faz contra o egoísmo. Né? E essa mensagem do Haroldo Dutra Dias batendo em cima do egoísmo. Né? Eu quero só lembrar vocês, eu agora não tenho certeza qual é a mensagem, mas eu ralei uma mensagem e eu perdi, mas eu acho que é 1163, o nome da revista espírita, que fala que a gente ia viver grandes desafios nesse momento de transição, né? E o Haroldo vem fazer as colocações que eu achei super pertinentes, porque eu não tinha percebido isso ainda, mas essas pessoas como o Haroldo servem para nos despertar sobre as situações. Claro que ele não é um cara perfeito, né? Mas é um excelente palestrante, que eu admiro pelas suas colocações, né? Então vamos ver aqui a palestra do Haroldo aqui. Eu espero que dê certo a gente ouvir. Vamos lá. E mudou a maneira como vivemos. Mas o que nos diz o benfeitor Emmanuel e nos diz também a benfeitora Joana de Anjos, especialmente na sua série psicológica? O que ela nos alerta? Que o progresso dos sentimentos, o progresso íntimo, psicológico no sentido do íntimo, da alma, não acompanhou o progresso intelectual. Então, muito fizemos fora, mas pouco fizemos dentro. Eu vou tomar uma situação aqui como exemplo, apenas como exemplo, porque nós aprendemos com o nosso mestre o não julgueis. Nós devemos evitar julgar, condenar, não é essa a proposta. Quando nós nos debruçamos sobre um problema, é com a vontade de aprender.
é com o objetivo de não cometer o erro e não de condenar quem quer que seja. Mas vamos examinar a pandemia, os desafios da pandemia. Veja, em tempo recorde, com todas as dificuldades, a ciência fez de tudo, tropeçando, cometendo erros, mas ela fez de tudo para encontrar algo, ainda que não seja uma solução ideal, mas algo que apaziguasse, que aplacasse a dor e aí um número absurdo de mortes. No entanto, o que a gente percebe? Uma dificuldade dos indivíduos e das sociedades de entenderem que a pandemia era coletiva e não individual. Não bastava o indivíduo se proteger. Não bastava ele olhar só para si. Não era suficiente ele dizer assim, eu sou forte e não tem problema. Porque se ele contraísse o vírus e ele transmitisse para alguém, ele poderia matar várias pessoas. Então, havia um desafio ali na pandemia, que era o desafio de nós entendermos que vivemos conectados. Meus amigos, infelizmente eu soube de casos que pessoas levaram para suas famílias o Covid, né? Por não se cuidarem, né? Por estarem cansadas de estarem presas, não estarem saindo, e acabaram se expondo e levando o Covid para sua família e perdendo entes queridos. Infelizmente, isso é um exemplo de egoísmo, né? Então a gente deve ter bastante cuidado com as nossas escolhas. Vamos prosseguir aqui, meus irmãos. Que o individualismo, no fundo, é um câncer. O individualismo é uma chaga. É uma chaga. Não sou eu que estou dizendo isso. São os espíritos que dizem. O individualismo exacerbado tem nome. Ele se chama egoísmo. Egoísmo. É um inchaço do ego. Que a benfeitora Joana fala tão bem. O inchaço do ego. Um ego hipertrofiado. Um ego tão inchado que o indivíduo não consegue ver o outro. Ele não consegue se colocar no lugar do outro. Ele não consegue ter empatia pelas limitações e dificuldades do outro. Em suma, ele só pensa em si mesmo. Ele busca soluções, mas somente para ele mesmo. Ele busca conforto, mas só para ele. Ele busca proteção, mas só para si mesmo. Ele busca bem-estar, mas só para si mesmo. Então, a pandemia escancarou o egoísmo reinante na nossa humanidade terrena. Nós assistimos a um espetáculo do egoísmo. A um espetáculo deprimente, claro, deprimente, do egoísmo. O egoísmo escancarou, ele se mostrou, ele se revelou, ele sempre teve. Na codificação nós temos a mensagem, lá de Emmanuel, dizendo, chagas da humanidade, orgulho e egoísmo. Já estava dito isso lá, mas agora a gente pôde presenciar, porque se revelou, escancarou, ficou nítido. Um egoísmo feroz. Feroz. Um egoísmo desproporcional, que beirava a
a catástrofe. E o que percebemos também? Além do egoísmo, outro aspecto, outra deficiência da formação moral da humanidade terrena. A primeira deficiência na formação moral da humanidade terrena é o egoísmo, o inchaço do ego. Essa mentalidade de tudo para mim. Farinha pouca, meu pirão primeiro, como dizem, né? Se eu estiver bem, a humanidade que se exploda. Né? Esse é o lema do egoísmo. Né? Eu cuidando de mim, cada um cuida de si. A gente viu isso nitidamente. Nitidamente. E com uma característica da transição planetária. Porque na transição planetária, o mal, ele não tem vergonha mais. Ele não se esconde. Então, uma característica da transição planetária está lá no Salmo número 1. Salmo número 1. No Salmo número 1, nós temos o que a gente chama de progressão do mal. O mal, ele não começa grande, ele começa pequeno. Ele vai aumentando, aumentando, igual um vício. Vai aumentando, vai aumentando. O que é o auge do mal? O auge do mal está lá no Salmo número 1. O auge do mal é quando ele começa a zombar do bem. Ele perde o escrúpulo. Ele perde a vergonha. Nós vimos isso. E será, meus irmãos, que a gente está, o mal nesse momento está perdendo a vergonha? Quando a gente observa o que está acontecendo nas redes sociais? Será que o mal está perdendo a vergonha? Será que essas colocações do Haroldo estão certas? Estão certas? Vamos refletir um pouco sobre isso e vermos toda essa situação. Vamos continuar aqui com ele. O egoísmo perdeu a vergonha, perdeu o escrúpulo. As pessoas achavam bonito mostrar o seu egoísmo. Elas achavam bonito manifestar o egoísmo. Colocar o egoísmo em prática. Algumas eram aplaudidas. E com o fenômeno das redes sociais, eu diria, o egoísmo passou a ser cortejado, aplaudido, apreciado. Apreciado. Como um sinal de força, de poder. Então, é a ferocidade do egoísmo. Mas nós temos um outro elemento. Um outro tipo de inchaço do ego, que é a egolatria. No egoísmo, eu quero tudo para mim, nada para o outro. Na egolatria, é um culto do próprio ego. Então, o que é o culto do próprio ego? É o orgulho, a egolatria. Na egolatria, eu acredito que sei mais do que todo mundo. Que não preciso aprender com ninguém. Isso é egolatria. Outra coisa que nós percebemos também. Pronto, outra colocação bem interessante do Haroldo. Será que nesse momento de transição estamos vendo a egolatria, como ele colocou aí? Então, todas essas reflexões que devemos fazer nesse momento, né? Vamos em frente aqui, continuando vendo nosso irmão dando a sua palestra. Nessa pandemia. E escancarou o orgulho. A ponto das pessoas declararem: eu não preciso aprender nada.
Eu tenho a minha opinião. A minha opinião basta. A minha opinião é suficiente. Eu não preciso nem da verdade. Gente, olha que afirmação. Quando ele diz que tem pessoas que não querem saber a verdade. O que é importante, o que vale, são suas opiniões. Não importa se essa opinião esteja até de encontro à verdade, não interessa isso. Interessa que ele tenha razão. Será que a gente está vivendo isso? Infelizmente, na minha opinião, sim. Mas cada um faz sua interpretação de acordo com seus conhecimentos. Então, é mais uma reflexão muito interessante que ele faz. Né? Vamos em frente aqui. Eu só preciso da minha opinião. Orgulho. Isso é um orgulho. Porque o orgulho, ele não busca aprender. Porque ele acha que não precisa aprender nada. O orgulho, ele não duvida. Porque o orgulho só tem certezas. Só tem certezas. Ele não duvida de nada. O orgulho não escuta. Porque ele acha que todo mundo é inferior a ele. Ele acha que pode ensinar a todo mundo. Então, nós percebemos aquilo que os Espíritos falavam. As entranhas da humanidade foram revolvidas, foram mexidas, e mostrou-se diante dos nossos olhos as duas chagas da humanidade terrena. Egoísmo e orgulho. E aí, o que acontece? O que o egoísmo e o orgulho produzem? Produzem espíritos imperfeitos. E aqui eu volto com toda atenção para a questão número 100 de O Livro dos Espíritos. Questão número 100. Que é o local onde o codificador trabalha a escala espírita. A escala espírita. É importante isso. É importante a gente entender a escala espírita. Muito importante. Eu vou mostrar aqui a vocês a escala espírita que está no Livro dos Espíritos, né? A gente, quando estuda essa escala, a gente lembra muitas vezes só dos espíritos. Haroldo traz essa classificação para os encarnados, né? Que muitas vezes nós esquecemos de fazer essa correlação. Então ele faz essa correlação interessante também. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui, na realidade, as questões são, ele coloca aqui nesse site aqui, Livro do Espiritismo, que vai de 100 a 103, né? Aí ele fala da questão 6, observações preliminares, que ele vai citando, né? E para quem quiser depois dar uma pesquisada, né? Certo? E aqui ele começa a falar da terceira ordem dos espíritos imperfeitos, vai falando aqui das suas características, né? A questão 102, espíritos impuros, espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios, espíritos neutros, espíritos batedores e perturbadores. É interessante porque Haroldo joga isso aqui para os encarnados, né? Vamos ver como é que ele classifica aqui. Vamos ver aqui essa classificação que ele faz. Porque se nós não tivermos uma compreensão madura da escala espírita, nós vamos acreditar que todos os encarnados estão no mesmo nível espiritual. Então, esse é um problema.
Porque eu perco a noção de que os seres não estão no mesmo nível evolutivo. De jeito nenhum. Os seres estão longe de estarem no mesmo patamar moral. Os seres encarnados estão longe de estarem no mesmo patamar intelectual. Estão longe de exibirem as mesmas conquistas espirituais. Longe. Então a escala espírita, ela nos revela coisas interessantes. Eu vou ler um pouquinho aqui. A terceira ordem. Porque o orgulho e o egoísmo produzem espíritos da terceira ordem. Espíritos imperfeitos. Vamos ver as características dos espíritos imperfeitos. Predominância da matéria sobre o espírito. Está percebendo isso? Está percebendo isso? O que nós estamos percebendo na transição planetária? Uma maioria esmagadora dos encarnados só se preocupam com aspectos da sua manutenção material sobre o homem. Não há uma preocupação com o espírito. Apenas com a existência material. Pronto. E agora? Será que Haroldo tem razão? Será que somos tão egoístas, ainda mesmo sendo espíritas, temos só essa preocupação material? Como é que vocês se sentem com essa afirmação de Haroldo? Será que ele tem razão? Será que eu quero me dar bem, só penso em mim? Se eu puder passar a perna no próximo, eu passo ainda? Será que eu estou assim ainda? E aí, gente? Boa reflexão dele. Bora lá continuar, porque é que ele nos diz, né? Veja, preocupar-se com a existência material é uma preocupação digna, claro. Eu estou encarnado, eu preciso cuidar das demandas materiais. A questão aqui é preocupar-se apenas com isso, ou predominantemente com isso. A questão aqui é quando você lê. Você tem curiosidade de aprender uma outra língua, talvez aprender italiano, uma língua romântica, uma língua...